Olá pessoal, voltei aí seguindo então. O que eu estou chamando de processo? Bom, processo é viver isso, né? Então, eu escolhi minha rota, foquei naquilo e vou rumo à realização do meu sonho. Tá, isso eu defini, beleza. Pum. Agora, lá no final vai dar certo ou não? Isso eu não sei, não tem como eu cravar, ninguém tem como cravar isso. Beleza. Agora, o processo é viver isso na plenitude, né? O primeiro passo até chegar lá, para mim ter certeza se deu certo ou não. Esse processo da escolha do que eu escolhi, do foco que eu dei a concretizar meu sonho. Então, aqui é o primeiro passo. Então, eu vou atrás da realização desse sonho. Esse é o primeiro passo. Lá no final, quando eu chegar lá, eu vou descobrir se deu certo ou não. Eu já tive essa experiência, que eu escolhi, foquei, etc, etc, etc. Chegou lá no final, não deu certo. Eu tive essa experiência. E hoje eu tenho também essa humildade de reconhecer que não deu certo. Ponto. Agora, vamos para a coisa prática da vida, o cotidiano. A experiência que ficou disso aí. É isso que é o processo. Eu fui lá, fiz tudo isso, vivi o processo, que é o mais importante. Tenho consciência de que o que estava ao meu alcance, que é apenas 1%, eu coloquei 100% de fé que aquilo ia dar certo. Essa é a visão correta da vida. É você ter essa ciência de que 99,9% das coisas foge do nosso alcance. Não tem como, foge. Nós somos pequeno demais para entender toda essa coisa da lei mística que está aí, que rege todo esse universo. Nós somos pó, pedrinha no mar. Imagina uma praia, imaginou essa praia? Aquelas pedrinhas que ficam na areia, nós somos aquilo, perto dessa imensidão que é o universo. Nós somos aquela pedrinha pífia. Tá, mas agora voltando especificamente. Aí eu reconheci e tem consciência de que o projeto não deu certo, beleza. Então vivi o processo, cheguei lá no final, vi que o treino não deu certo, tá, beleza. Só que esse processo que eu vivi, mesmo que não deu certo, ninguém vai tirar de mim isso, essa convicção, essa certeza de que eu vivi o processo. É isso que nós temos que entender. Eu vivi o processo. Mas qual que é a importância de viver esse processo? Qual que é a importância disso? A importância consiste numa única coisa, que no budismo tem um princípio que diz: você só entende a vida com a morte. Então, enquanto você não entender a morte, dificilmente você vai entender a vida. Esse processo que a gente vive, mesmo ele não dando certo, mesmo ele fracassando igual o meu fracassou, eu vivi esse processo. Então, qual que é a vantagem disso? Bom, partindo desse pressuposto que eu só entendo a vida, entendendo a morte, então quando chegar a hora, o dia da minha morte, eu vou poder olhar para trás, e aí é que ninguém vai tirar isso de você, e dizer: eu vivi o processo. Eu vivi o processo. É isso que tem que ficar claro. Eu vivi o processo. Ou seja, não vai ter arrependimento. Não vai ter arrependimento. Por quê? Porque você viveu. Então, se vai dar certo ou não aquilo que você escolheu, isso é de menos.
O que importa de fato é eu entender isso, que na hora da morte eu vou poder olhar para trás e mesmo com aspas, derrota do meu projeto que eu escolhi não ter dado certo, ninguém vai poder falar que eu não vivi o processo. Até porque eu tenho como provar que o meu projeto não deu certo. Por quê? Porque eu vivi aquilo. Isso é de uma profundidade que, entendeu? Eu vivi aquilo. Então, na verdade, não existe o dar certo ou dar errado. O que existe é viver o processo. Eu acho que é isso que a maioria das pessoas não 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 está tendo discernimento para perceber isso. Porque nesse mundo que a gente vive, baseado no imediatismo, na coisa do ter, 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 e não ser, mas ter, isso parece mentalidade do século retrasado, não é nem do passado, é do retrasado, é que a maioria das pessoas não entende. Né? Então, por não entender isso, o ser em detrimento do ter, por não entender isso, é que elas negligenciam esse viver o processo. E aí, a maioria delas só vai entender o viver o processo na hora da morte. Né? Vai chegar lá e vai falar, puxa vida, devia ter feito diferente do que eu fiz. Devia. Agora não tem mais jeito. Né? A oportunidade bateu a porta, passou por mim e eu não aproveitei. É diferente de quando você vive o processo. A visão é outra. Você vai chegar lá no final, na hora da morte, e falar: eu tentei 3 projetos, estou dando um exemplo, só para vocês entenderem da importância disso aí. E os 3 projetos fracassaram. Só que eu vivi os 3 projetos. Né? Então, assim, se eu vivi os 3 projetos, não tem por que eu me arrepender na hora crucial da morte. Eu vivi o processo. Tem história para contar sobre esse processo que eu vivi. É isso que é o fundamental da vida. Hoje, olha bem, se eu sei que, eu acho que ninguém discute isso, 99% das coisas não estão ao nosso alcance, porque a gente não tem certeza de absolutamente nada, a não ser da morte, que é esse 1%. Né? É a única coisa que nos restou, esse 1% de que um dia eu vou morrer. Isso eu tenho certeza. Então, o que eu tenho que fazer nesse 1% que sobrou, que é a certeza absoluta de que um dia eu vou morrer? Viver o processo. Dentro desses 90% que fogem ao meu alcance. Só que percebe que a linha dessa discussão ela é tênue? Porque eu também não posso pegar esse 1% e dizer, a coisa lascou lá no final porque estava no meu destino. Porque foi meu karma. Não. Veja bem, eu fui bem categórico. Esse 1% eu tenho que botar 100% em cima dessa única chance que eu tenho para fazer a coisa dar certo. Só que se não deu certo, parabéns, faz parte do jogo. Estamos aqui para isso. Só que fica a experiência para a próxima existência. É isso que a gente tem que entender. Nós viemos de um tempo sem início para um fim que na verdade não é fim. Então, resumindo tudo isso que eu estou falando, do tempo sem início a um fim que não é fim, tem esse processo. É isso que a gente tem que entender. Então, por isso que eu falo, nós tivemos infinitas vidas nesse plano aqui.
que hoje convencionou chamar de terceira dimensão, que é regido pela matéria. E essa matéria, hierarquicamente, atualmente, no momento que nós estamos nessa existência, essa matéria é regida pelo dinheiro. Né? Então, tudo gira em torno do dinheiro. Isso também eu não posso perder de vista. Então, você vê que a coisa começou a ficar complexa. Olha bem, eu comecei de uma forma simples, eu tenho que escolher o caminho, jogar a rota daquele caminho, lançar o objetivo, que é concretizar o sonho, tá? Pá, e vou. Aí lá no final, igual eu tive a experiência de ter vivido o processo e a coisa não deu certo lá no fim. Beleza. Certo? Certo. O que ficou para mim bem claro hoje, nítido? A marca dessa experiência, mesmo que ela não tenha dado certo, isso eu vou levar para a próxima existência. Então, houve uma evolução. É isso que as pessoas têm que entender. A coisa é profunda, mas tem como entender. Mas partindo dessa ideia, eu tenho que viver o processo, porque senão eu não entendo a questão da morte para entender a vida. Então, a profundidade consiste nisso. É entender e viver esse processo. Porque lá na hora da morte, lá atrás, na hora que eu voltar, não vai ter arrependimento. Não vai ter aquela sensação de devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter feito diferente. Por quê? Porque eu vivi o processo. Uma escolha minha. Eu escolhi, igual no exemplo que eu dei anteriormente, B. Montei a rota, lancei o objetivo e fui rumo a esse objetivo. Só que lá no final, igual eu falei, não concretizou. Esse objetivo não concretizou. É uma coisa. Então vamos partir para o outro. Lembra daqueles N direções? Também pode ser encarado como N objetivos a ser atingido na vida. Então, para encerrar aqui esse vídeo, tudo isso que eu falei, essa questão de viver o processo, de experienciar essa vida nessa existência, tudo isso nos remete a chegar lá no final e dizer: eu vivi aquilo. É isso. Então, sentido para minha vida é isso, é descobrir isso. Aí eu tenho um sentido para ela. Porque o que eu percebo na maioria das pessoas, esse vazio existencial, é porque eles não têm um propósito na vida. Tem aquela coisinha imediata, aquela visão que vai até ali na esquina, né? Ficar procurando culpados, não assumir responsabilidade sobre as coisas, ficar delegando isso, aquilo, outro. Só que chega aquilo que eu falei, só que vai criando um processo, com o passar dos anos, isso vai abrindo um vazio na pessoa. Como a pessoa não se dedicou a esse autoconhecimento, esse vazio ele só tende a ir aprofundando, até a hora que ele fica mais profundo que o oceano. E aí você começa a entender por que a maioria das pessoas, depressão, etc. É isso, esse vazio que vai só aumentando, ao ponto de chegar a ser mais profundo que o oceano. E aí é que lasca tudo. Então fica a reflexão desse vídeo. Beleza? Um abraço, até.